Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta aqui, ele já esteve aqui e fez sucesso, a galera gostou. Então ele tá de volta aí. O professor Clóvis de Barros Filho. Eu já comentei num outro vídeo que a gente reagiu a ele, que nesse nicho que ele atua aí, para vocês saberem exatamente do que eu tô falando, né? Esses palestrantes tipo o Cortella, o Pondé, o Karnal, enfim, vocês sabem, né? É mais ou menos nesse nicho que ele atua, não só nesse, porque ele é professor, enfim. Destes, ele é o que eu mais gosto, porque eu gosto do estilo retórico dele. Não tô nem avaliando o quão criterioso ele é, etc. Mas eu acho que ele tem um bom estilo retórico. Eu já assisti palestra dele, já falei isso também. Assisti palestra dele, do Cortella e do Karnal, tá? Nesses meus quase 20 anos aí como professor. E a dele foi a que eu mais gostei. E digo mais, eu acho que destes ele também se diferencia por não ser anticomunista. Ele não é, na minha avaliação, um comunista, um camarada, coisa do gênero, mas me parece ser uma pessoa que não é anticomunista. Então isso já é alguma coisa. E eu acho que na forma que ele traz as coisas, muitas vezes a gente pode aproveitar também. Nesse trecho aqui, que a gente vai reagir agora, ele está discutindo Gramsci e materialismo histórico. O título do vídeo que a gente vai reagir, que está no próprio canal dele, né, canal do Clóvis de Barros, o título é Saiba como Gramsci interpretava o materialismo histórico. Eu conheço muito pouco de Gramsci, conheço um pouquinho mais de materialismo histórico. Então, acho que talvez possa ser uma discussão bacana. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A ideia é que há entre burgueses e proletários um conflito. E esse conflito vai ganhar o nome de luta de classe. Essa luta de classe se define como? É mais ou menos assim, ora ganha um, ora ganha outro? Não é uma luta equilibrada. O fato é que há, por parte da burguesia, uma dominação, né? E por quê? Porque, de uma certa maneira, o burguês que é dono dos meios de produção, ele detém a chave, o controle de como, quando e como e onde e por que o proletário poderá vender a sua força de trabalho. E veja, é meios de produção, meios de produção. Então, se você tem um apartamento em Miami, isso não te coloca nesse grupo. É meios de produção. Bacana, eu acho que essa brifada aí não tem muito o que acrescentar, né? Nada muito profundo, porém didático e objetivo. É isso aí mesmo, bora pro vídeo. O autor de hoje é o grande Antônio Gramsci, com certeza um dos grandes do século XX, certamente o mais importante filósofo italiano junto com Maquiavel. Imagino que Antônio Gramsci possa ter uma posteridade muito tumultuada, dadas as múltiplas interpretações que o seu pensamento tem merecido. E só acrescentando aqui, o Gramsci ele está sempre envolto nas grandes teorias conspiratórias da direita e da extrema-direita, né, galera? Porque é da obra do Gramsci que eles tiram, não é da obra, tá? Mas vai, vocês entenderam aqui. A teoria da conspiração é baseada na teoria do Gramsci, né? Onde eles dizem que a esquerda teria optado, a partir do que Gramsci escreveu, por uma guerra cultural, por uma guerra de se infiltrar nas instituições, na cultura e corroer o capitalismo por dentro. Então, sabe aquelas coisas de uma ordem secreta global de comunistas que controlam os meios de comunicação, o judiciário, sabe essa coisa estapafúrdia que às vezes a gente escuta da direita? Pois bem, eles dizem que isso é o gramscismo, né? Isso aí foi popularizado, tá? Essa teoria da conspiração aqui no Brasil, pelo Olavo de Carvalho, tá? Pelo Olavo de Carvalho, né? Mas insisto, assim, eu conheço pouco Gramsci, mas assim, o pouco que eu conheço não tem nada a ver com isso, tá? Então, bora lá, vamos ver aqui o que o Clóvis de Barros está falando. Gramsci é um pensador marxista, antes de mais nada, e, portanto, alguém que se posicionou de maneira muito clara nas lutas ideológicas do seu tempo. Poderíamos começar, então, retomando um pouquinho do materialismo histórico para poder entender aonde é que Gramsci se situa em relação aos seus co-irmãos.
Poderíamos então lembrar que o materialismo histórico é uma forma proposta por Marx para interpretar a realidade histórica do seu tempo a partir de um entendimento propriamente materialista. Nesse sentido, Marx se apresenta no século XIX como um intérprete da realidade às antípodas de Hegel, ainda que ambos escorados na dialética. Poderíamos então propor que no pensamento marxiano nós temos a possibilidade do estudo de muitos dos fenômenos de sociedade, como os culturais, os morais, os jurídicos, e esse estudo, de acordo com esse materialismo histórico, não poderia ser realizado por ele mesmo, digamos assim. Ou seja, você não estuda o direito pelo direito. Você não faz uma ciência do direito a partir da análise do ordenamento jurídico. Você não faz um estudo do direito por uma teoria pura e higienizada do resto. Estudar o direito, portanto, é inscrevê-lo num cenário teórico mais amplo, e o direito, portanto, junto com a moral, junto com a cultura, junto com a arte, junto com a religião, são ditos elementos superestruturais, e essa superestrutura tem a ver com aquilo que mais imediatamente encontramos no mundo, né? No mundo da sociedade, no mundo das interações, no mundo da vida que vivemos. Então, assim, eu acho que ele deu uma explanação bastante abrangente e genérica. Eu vou tentar aqui não aprofundar, mas decodificar algumas coisas do que ele diz, assim, porque o materialismo histórico, né, seria uma forma de explicar a realidade a partir de sua totalidade e como produto, tá, da história da luta de classes. Então vejam, o que ele está falando aqui, no exemplo do direito, das superestruturas, é o seguinte, ele está dizendo, olha, as implicações, né, destes desdobramentos da história formatam o conjunto da nossa sociedade. Então a história da humanidade é a história da luta de classes, movida pelos antagonismos entre as classes. E que as estruturas políticas, econômicas, sociais, o conjunto superestrutural, então a cultura, a estrutura jurídica, tudo isso deriva do processo histórico de luta de classes. Então, para você explicar qualquer aspecto da realidade social, você precisa compreender que este aspecto está inserido em uma totalidade histórica movida pela luta de classes. E essa luta de classes se estabelece a partir do estabelecimento de interesses antagônicos entre a classe proprietária e a classe trabalhadora, onde a classe proprietária precisa se organizar para manter sua propriedade e explorar a classe trabalhadora, que é o condicionante da manutenção da sua propriedade, enquanto que a classe trabalhadora, que não detém os meios materiais de reprodução da vida, se obriga a entregar o excedente do produto do seu trabalho em função da dominação de classe imprimida pela classe dominante, que é aquilo que o professor Clóvis colocou aqui no início do vídeo. Há uma luta de classes, mas essa luta não acontece em pé de igualdade. Há uma classe dominante e uma classe explorada. E do embate destas, nós temos o motor da história. E qualquer elemento social que se queira compreender, não se pode buscar uma compreensão deste elemento isolado da sua realidade histórica. E aí a gente tem que entender este materialismo, que é o que a gente busca compreender, não apenas como aquilo que é material, mas aquilo que é real. Ou seja, que tem a força material. Como, por exemplo, as relações sociais. Tá? Relações sociais, elas existem. Então nós não podemos desprezá-las. Então seria isso. Então, a infraestrutura seriam as relações de produção,
que moldam essa superestrutura, esse conjunto ético, moral, cultural, jurídico, que sustenta a manutenção dessa infraestrutura. Perfeito? Então, a partir daí, a gente pode ter algumas chaves para entender o que seria esse materialismo histórico, né? Complementando aqui o que o professor Clóvis disse até então. Naturalmente que, dentro da perspectiva do materialismo histórico, as causas mais profundas, as raízes explicativas mais consistentes da moral, da religião, da cultura, das artes, do direito, estão fora deles. Estão, portanto, na chamada infraestrutura. Razão pela qual o entendimento pleno da infraestrutura da sociedade é condição para a compreensão da sua superestrutura. A infraestrutura é constituída pela economia da sociedade e mais concretamente, pelas forças de produção. São as relações de produção. A infraestrutura é o que ela se estabelece a partir da formatação das relações de produção. Então isso engloba o que o professor está falando aqui, né? No caso, forças produtivas, os meios de produção, a organização da força de trabalho, né? A constituição do mercado e por aí vai. E pelas relações de produção. As forças de produção são a matéria-prima, a mão de obra, né? Em outras palavras, aquilo que materialmente é usado para produzir bens. As relações de produção são aquilo que juridicamente organiza as forças de produção. No caso do sistema capitalista, as forças de produção giram todas em torno do mesmo eixo, a propriedade privada dos meios de produção. E por conta desse eixo, as forças de produção acabam se organizando em torno de duas categorias. Aqueles que detêm, que são proprietários dos meios de produção, e aqueles que participam da economia vendendo a sua força de trabalho. Portanto, isso são as classes sociais, mas aí vamos entender o seguinte: quando se fala que a luta de classe é o motor da história, vamos entender da história da dita civilização. E o que a gente está entendendo como civilização aqui? Sociedades de Estado. Então vejam, o processo que dá origem ao Estado é o mesmo processo que dá origem à propriedade privada e às classes sociais. Tá? Deste processo resulta a nossa sociedade, a sociedade de classes. Desde então, essa sociedade se transforma ao longo do tempo a partir da luta de classes. Então, a superação desse tipo de sociedade seria a superação da sociedade de classes, da propriedade privada dos meios de produção e do Estado. Então esse seria o fim da história, a superação dessa lógica. O capitalismo é um produto histórico dessa luta de classes. Como eu repito aqui quase que diariamente, é a mais bem acabada sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção. É o produto histórico, tá, da evolução, se você quiser utilizar assim, da sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção. Então o que a gente precisa fazer para superar essa forma social é superar a raiz dessa sociedade, ou seja, a sociedade que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Você tem claramente dois grupos. O grupo dos proprietários, e veja, é meios de produção. Meios de produção. Então, se você tem um apartamento em Miami, isso não te coloca nesse grupo. O que ele está chamando de grupo é classe social. Basicamente, nós temos duas classes sociais. Você tem o proletariado, que é a classe trabalhadora, que é aquele que, para sobreviver, vende a sua força de trabalho. E nós temos os capitalistas, a classe dominante, aqueles que, para sobreviver, compram força de trabalho e exploram essa força de trabalho. Então vivem do trabalho dos outros. O proletário é aquele que vive do próprio trabalho, o burguês é aquele que vive do trabalho do proletário. Por isso, a exploração. Dentro destas classes sociais, nós temos frações de classe. Então, você vai ter o
proletário e o pequeno burguês. Ambos são classe trabalhadora. Vão ter níveis de renda diferentes, vão ter posição política diferente. Porém, ambos estão dentro da mesma classe social. Em tese, com os mesmos interesses políticos. Embora a gente saiba que uma coisa é em tese e outra coisa é a realidade. Né? Porque a classe trabalhadora não é uma classe para si. Dentro da burguesia também nós vamos ter essas frações de classe. Então você vai ter a alta burguesia, você vai ter a baixa burguesia. Então você tem diferentes estratos dessa burguesia que vão ter diferentes influências políticas no conjunto da sociedade baseada na propriedade. É meios de produção, né? Tipo o dono da fábrica, o dono da terra, etc. Meios de produção. E é exatamente a partir dessas duas categorias que você assiste ao surgimento da ideia de classes sociais. No caso, a dos proprietários denominar-se-á burguesia e a dos não proprietários proletariado. Pois muito bem, como é que essas duas classes se relacionam em função, né, do que é o capitalismo? E, portanto, aqui a ideia é que há entre burgueses e proletários um conflito. E esse conflito vai ganhar o nome de luta de classe. Bom, chegamos num ponto interessantíssimo do nosso vídeo, que a infraestrutura da sociedade capitalista, ela se define, ou ela se manifesta, melhor dizendo, pela luta de classe, pelo enfrentamento entre burgueses e proletários. Pois muito bem, conforme nós estávamos dizendo, isso é a infraestrutura. A superestrutura, que é o que está visível acima da terra, no meio de nós, participando da nossa vida, a cultura, as artes, a religião, a moral, a política, o direito, etc. Todos esses elementos, dentro da perspectiva do materialismo histórico, deverão ser analisados em função da infraestrutura. No caso da sociedade capitalista, em função da luta de classe. Essa luta de classe se define como? É mais ou menos assim, ora ganha outro? Não é uma luta equilibrada. Por mais que haja resistência, por mais que haja luta, por mais que haja muita iniciativa, o fato é que há, por parte da burguesia, uma dominação. Né? E por quê? Porque, de uma certa maneira, o burguês que é dono dos meios de produção, ele detém a chave, o controle de como, quando e onde e por que o proletário poderá vender a sua força de trabalho. A força de trabalho, portanto, tende a ser sempre muito abundante em relação às necessidades da economia e, por isso, a força de trabalho costuma ser mal remunerada e há, portanto, uma relação desequilibrada. É uma relação de dominação. Poderíamos, então, dizer que na sociedade capitalista a infraestrutura se caracteriza... Eu não gosto de tratar a classe trabalhadora como mal remunerada, porque aí dá a entender sempre... Não é isso que ele está falando, mas só porque me ocorreu isso enquanto ele falava. Dá a entender que a gente pode fazer uma luta salarial e isso já seria suficiente para que não haja exploração. Não há. Primeiro, a gente deve sim fazer uma luta salarial. Por quê? Porque o lucro do capitalista é o salário não pago. Né? Então, aqui, parafraseando Marx, lá no salário para esse lucro, né, a gente tem que ter disposição para lutar para ter uma colher maior. Em que sentido ter uma colher maior? Então, o valor produzido pela força de trabalho, né, ele está dentro de uma panela. O que acontece? Uma colherada disso vai para o trabalhador, na forma de salário. Quando a gente faz uma luta salarial, a gente está buscando ter uma colher maior. E se a gente der uma colherada maior nessa panela, vai sobrar menos para o burguês. Então é importante essa luta salarial. Entretanto, o que o burguês paga pela força de trabalho é o valor de mercado da força de trabalho, que é o valor de reprodução desta força de trabalho. E aí é um ponto que tem muita coisa mal interpretada na teoria, porque é o seguinte, quando eu digo que o burguês paga pela força de trabalho o valor de mercado, então não é que ele está pagando menos do que deveria, ele está pagando aquilo que o mercado entende que é o valor da força de trabalho, né? Então é acordado isso. Isso está, vamos dizer assim, como uma imposição do mercado.
esse valor de reprodução não é o valor de o que o proletário precisa para comer, para morar, enfim. Não, não é isso. É a reprodução da força de trabalho daquele trabalhador, daquela trabalhadora. E isso envolve todo o conjunto social necessário para a formatação daquele trabalhador, daquela mão de obra específica. Isso faz com que algumas mãos de obras sejam mais valorizadas no capitalismo que outras. Porque há um entendimento que para formar determinadas mãos de obras, o custo de reprodução de determinadas mãos de obras é maior. Porque se fosse só garantir a subsistência básica, né, como uma interpretação vulgar às vezes diz, todo mundo ganharia a mesma coisa e seria só o suficiente para não morrer de fome. Não, não é isso, gente. Não, não é isso. Por isso que tem mão de obras mais valorizadas que outras dentro do capitalismo. Então temos essas duas questões. Uma, sim, temos que fazer uma luta salarial, mas não é essa luta salarial que vai superar o capitalismo. E outra, mesmo pagando, entre aspas, o justo para o trabalhador, ainda assim há exploração no capitalismo. Porque o que o capitalista compra é a força de trabalho por um tempo determinado. E isso é comprado pelo valor de mercado, que é o valor de reprodução da força de trabalho específica que o burguês precisa. O que o burguês vende é a mercadoria. É outra coisa. É outra coisa. Que, embora tenha relação, parece não ter com o valor da força de trabalho. Então, mesmo ele pagando o valor, entre aspas, justo para o trabalhador, ainda assim, no processo de produção capitalista, há exploração. Porque há o trabalho não pago, que é o lucro do capitalista, ou o mais valor. Caracteriza pela luta de classe, que é, no fundo, uma dominação de classe. Mas é exatamente aqui que você assiste à especificidade do pensamento de Gramsci. Muito embora sendo um pensador herdeiro do legado marxista, Gramsci tem, da relação entre infraestrutura e superestrutura, um entendimento diferenciado. Em outras palavras, a superestrutura não é um mero reflexo da infraestrutura. Enquanto Lenin defende a tese, né, de que a superestrutura é, eu insisto, um reflexo da infraestrutura, daí o nome teoria do reflexo, né, Gramsci proporá um entendimento superestrutural mais rico e, portanto, menos determinado pela luta de classe e pela dominação de classe. E para isso, Gramsci teve que conceder aos elementos superestruturais um pouco de autonomia, uma autonomia relativa em relação às bases infraestruturais. Em outras palavras, o direito, claro, tem a ver com as classes sociais, mas o direito, ele tem, por assim dizer, uma vida própria, um pedaço de vida própria, um pouco de vida própria. A literatura tem a ver com a dominação de classes, mas ela também tem vida própria, e assim por diante. Acho que você entendeu um pouco da nuance, né, do arejamento. Bom, né, como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor de Gramsci, mas a interpretação que eu tenho, talvez não é nem que ela divirja do professor Clóvis, mas assim, na maneira como ele colocou aqui, não contempla exatamente a minha interpretação. Porque, veja, não é que os elementos superestruturais tenham autonomia, tá? Porque isso seria um desvio, na minha interpretação, idealista, né? No sentido de achar que as construções superestruturais teriam uma explicação em si mesmo, né, a despeito da formatação a elas imposta pelas relações de produção, ou seja, pela infraestrutura. Não é isso. A interpretação que eu tenho vai num outro sentido, que é o seguinte: a formatação do Estado burguês implicou num movimento revolucionário burguês, onde a burguesia, enquanto classe onde estavam depositados os antagonismos frente a uma nobreza decadente, consegue articular apoio político necessário para fazer a sua era de revoluções. E para formatar este apoio político,
se estabeleceram mediações democrático-burguesas. Portanto, nos elementos superestruturais do Estado no capitalismo, a vontade da burguesia, ela não se manifesta da mesma maneira que a vontade da nobreza no absolutismo monárquico. A classe dominante no absolutismo monárquico, no caso, a nobreza, ela não tinha que lidar com mediações democrático-burguesas. Ela podia impor sua vontade de maneira absolutista. No caso do Estado capitalista, produto dessas revoluções burguesas, que estabeleceram tais mediações democrático-burguesas, o Estado capitalista tem que lidar com tais mediações. Por isso ele precisa da ideologia, por isso ele faz com que a sua superestrutura trabalhe para que a classe burguesa continue exercendo sua dominação a partir dos aparatos de aplicação da violência cotidiana de Estado, então polícia, judiciário, sistema educacional, elementos culturais, tudo isso é formatado pela burguesia para a burguesia. Porém, não há esse absolutismo. Há um conjunto de mediações. E aí, neste ponto, a classe trabalhadora organizada consegue interferir. Então, por exemplo, quando a gente diz que a democracia burguesa é um regime onde os avanços para a classe trabalhadora são obtidos mediante conquista, é disso que a gente está falando. A gente está dizendo, olha, mesmo dentro da lógica do Estado burguês, é possível que a classe trabalhadora organizada conquiste avanços institucionais, ou seja, consiga interferir na organização destes elementos que ordenam a superestrutura. E que, portanto, nós deveríamos atuar nesta organização, nestas mediações, com pressão política, para avançarmos em termos de proteções para a classe trabalhadora. E assim, minarmos a interferência mais direta da burguesia sobre tais aparatos. Então não seria uma independência, seria apenas uma proposição de que é possível, a partir da nossa organização e da nossa luta, também interferirmos neste jogo. Entendem? Essa é a minha interpretação. Porque senão, parece que é apenas uma coisa assim, não. Existem essas estruturas, esses elementos superestruturais, que têm algum grau de autonomia. E eu não interpreto dessa maneira. Que Gramsci trouxe ao materialismo histórico marxiano. Então tá, chegamos ao fim. É uma pena que ele tenha falado tão pouco de Gramsci. Esperava ouvir um pouco mais de Gramsci, mas acho que valeu a pena porque a gente conseguiu fazer uma discussão sobre materialismo histórico, então falar um pouquinho de método, falar um pouquinho de classes sociais, e é sempre bom falar dessas coisas porque a gente tem que estar bastante familiarizado com essa ferramentaria. Beleza, gente? Então é isso, você chegou aqui até o final, não esquece de deixar o like, comentar, indicar o vídeo, conferir se está inscrito lá no canal, porque a gente sabe que o YouTube desinscreve a galera, e se possível, cogite aí apoiar a manutenção da nossa programação. Aqui no comentário fixado vocês vão encontrar todas as formas de estar fazendo isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.